Pessoal, Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista muito importante. E ele já disse que tem o ficha 1 para a presidência em 2026. E não é o Bolsonaro, gente. Eu vou trazer com detalhes essa entrevista para vocês entenderem tudo que tá rolando. A gente vai sim, né, tentar encaixar algumas peças aí para entender isso aí de fato mesmo. E eu tenho muitas outras informações para vocês. O Malafaia, gente, acabou discutindo agora com outro aliado do Bolsonaro. Eu vou trazer detalhes para vocês. Gente, olha, é um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão acabar olhando ele inteiro, porque é uma informação mais importante que a outra. Curte, comenta, compartilha e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, deixa eu trazer essa matéria aqui rapidamente, porque assim, tá sendo alvo de muita polêmica. STF vai decidir se removerá os termos mãe e pai de documentos do SUS. Sim, gente, essa matéria, gente, tá assim, bem polêmica. E eu vou dar alguns detalhes para vocês entenderem esse assunto aqui, tá? O Supremo Tribunal Federal discutirá nesta quarta-feira, ou seja, próximo dia 16 de outubro, a adequação dos termos na Declaração de Nascidos Vivos. A pauta, que tem gerado discordância entre os ministros, envolve a substituição dos termos mãe e pai por parturiente e responsável legal. A análise ocorre no contexto de uma ação que questiona a suposta omissão do Ministério da Saúde em relação aos direitos das pessoas trans. Ponto de vista dos ministros. Os ministros estão divididos quanto à inclusão dos termos. Enquanto alguns defendem a utilização de termos tradicionais em conjunto com os inclusivos, outros acreditam que os novos termos são mais respeitosos às diversas identidades de gênero. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, citou que o Ministério da Saúde já introduziu uma nova formatação para a declaração de nascido vivo, reconhecendo a identidade de gênero dos genitores, o que, segundo ele, indica que o problema já foi solucionado. Contudo, o ministro Edson Fachin não concorda com o relator, argumentando que a mudança administrativa pode ser revertida em futuras gestões, o que reforça a necessidade de um entendimento formal do STF sobre o tema. Bom, gente, acontece então que está acontecendo esse debate no próximo dia 16, a gente deve ter mais detalhes sobre isso. Mas da onde surgiu isso, Rodrigo? Então aqui eu vou dar para vocês o contexto da ação judicial. Quem entrou com essa ação judicial para fazer então essas alterações foi o Partido dos Trabalhadores, o PT, que questiona a omissão do Ministério da Saúde no atendimento a pessoas trans e travestis no sistema de saúde pública. O PT argumenta que o atual sistema do SUS ainda impede o acesso adequado de homens trans e consultas ginecológicas e de mulheres trans a atendimentos urológicos. Isso ocorre, segundo o partido, principalmente para aqueles que alteraram o nome no registro civil para refletir sua identidade de gênero, mas mantêm o sexo biológico. Essa situação tem implicações significativas, pois homens trans, mesmo com nome retificado, enfrentam dificuldades para acessar serviços ginecológicos e obstétricos, enquanto mulheres trans e travestis encontram obstáculos para obter consultas urológicas e de proctologia. Obviamente que seria o PT, né, gente? Não poderia ser diferente. Pessoal, agora olhem o absurdo dessa matéria. Estatais têm rombo de 7,2 bilhões de reais em 2024. O maior em 22 anos. Eu vou trazer essa matéria aqui, gente, porque assim, a gente sabe, né, o governo petista, como foi com as estatais nos anos que se passaram em gestões anteriores, gente. E olha só esse recorde, mais um recorde negativo, né, do que é essa incompetência petista aí na gestão das contas, das estatais principalmente, né. De janeiro a agosto deste ano, as estatais acumularam um rombo, então, de 7,2 bilhões, o maior deste da série histórica do Banco Central, iniciada em 2002. O número é composto pelas contas negativas das empresas federais e estaduais, que fecharam o vermelho em 3,3 bilhões e 3,8, respectivamente.
O déficit acontece quando o gasto supera o fluxo de entrada no caixa, ou seja, gente, entra menos dinheiro do que gastam, né? Estão gastando muito mais do que o dinheiro que entra. Estatais são empresas controladas pelo governo e esse rombo afeta diretamente as contas públicas. O executivo pode ter que cobrir os valores com mais recursos, resultando no endividamento do país e menos dinheiro para gastar com outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura. E no que resulta, gente, é justamente nisso daqui que eu vou trazer agora. Coisas como essa, por exemplo. Lembram que o governo queria isentar aí até R$5.000 o imposto de renda para que não houvesse pagamento desse imposto? Pois bem, gente, ao invés de ter dinheiro em caixa com os impostos que nós já pagamos, a ideia aqui do governo é clara, é criar mais um imposto para poder cobrir um outro rombo, digamos assim. É lamentável, gente, mas é a forma como o governo da esquerda trabalha. Eles aumentam os impostos porque não querem diminuir o gasto. É isso que acontece. Olha só, Lula sobre isenção de IR até R$5.000. Temos que tirar de alguém. Ou seja, mas já tira, gente, é tanto imposto que a gente paga em tudo que é coisa. O governo Lula estuda a criação de um imposto mínimo para milionários para custear isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000. E aqui vão dizer assim, Rodrigo, mas o imposto para milionário é bom, o milionário que pague o imposto. Mas, gente, não esqueçam que as pessoas, elas são empregadas de quem? De milionários também, ou seja, as empresas, eventualmente, se um milionário ele tiver que pagar mais imposto, obviamente que vai ser repassado depois lá na ponta. Acaba que é uma estrutura que acaba respingando sempre no trabalhador na ponta, sempre, entendam isso. Se uma empresa ela tem um custo maior, uma pessoa tem um custo maior e é dono de algo, ela vai repassar isso ao longo do tempo para o trabalhador lá na ponta, ou ele vai ganhar um salário menor, ou a empresa terá um custo maior, não conseguirá então fazer uma divisão aí de resultados. Gente, quando o imposto é aumentado, só quem tem a perder é as pessoas, independente de onde esse imposto é aumentado. E aqui o Lula deu essa declaração, gente, e vocês viram, né? A gente sempre sabe, criação de imposto é sempre para conseguir cobrir algum buraco de alguma M que foi feita. E aqui não é diferente. Inclusive, ano que vem, as pessoas que tinham isenção agora de até 2 salários mínimos deverão pagar imposto de renda porque o governo do PT não fez essa previsão orçamentária para o ano que vem. Eu já trouxe vídeo explicando com detalhes esse caso. Olha o que ele falou em relação a, então, essa promessa que havia sido feita do imposto de R$5.000. Você não pode fazer com que as pessoas que ganham R$5.000 paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ações da Petrobras recebem 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto de renda. Você não pode cobrar 27% ou 15% de um trabalhador que ganha R$4.000 e deixar os caras que vivem que recebem herança que não paga. Sabe, é apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. Então o que nós queremos é o seguinte, é isentar, sabe, aquelas pessoas até R$5.000 e no futuro isenta mais, porque na minha cabeça a ideia é que salário não é renda. Gente, é aquele discursinho lindo que na prática só resulta em uma coisa, aumento de imposto. A gente já paga muito imposto, é um dos países que mais paga imposto no mundo e aqui resulta em uma única coisa. Pagar mais imposto. É a justificativa. E o pobre continua pobre. Pessoal, agora prestem atenção aqui porque eu vou trazer uma matéria que diz respeito a um projeto de lei que o Ciro Nogueira, o senador aí, que é um aliado do ex-presidente Bolsonaro, mas que eu tenho minhas dúvidas e que depois eu vou trazer também. Ele acabou entrando aí numa confusão agora com Silas Malafaia, que tá nessa fiasqueira por tudo que é lado aí. Bom, Ciro Nogueira ele fez uma postagem dizendo que ele entrou com um projeto de lei. E eu vou ler para vocês aqui e ele é bem interessante, tá? Depois da desmoralização de institutos fraudulentos pelas urnas Brasil afora, decidi apresentar um projeto de lei, o PL 3.916/2024, que pune tanto os institutos como os estatísticos responsáveis que divulgarem na semana da eleição pesquisas muito divergentes dos resultados das urnas, além da margem de erro, que tentar manipular o eleitor com números irreais ficará impedido de registrar novas pesquisas por 5 anos.
Em 2026, essa farra vai acabar. Ou seja, gente, sabe quando tem essas pesquisas aí que acontece? Datafolha, Quest, Paraná Pesquisas, Veritá, enfim. As pesquisas que tiverem uma margem que seja divergente daquela margem de erro que eles colocam, vai ter uma punição, inclusive para os estatísticos, não só para o Instituto, e que com isso, então, eles poderiam ficar até 5 anos sem registrar novas pesquisas. Olha, projeto bem interessante e que pode aí ter uma mudança nesse cenário de pesquisas, que a gente sabe que as pesquisas têm uma influência gigantesca nas pessoas por conta de movimentos que são feitos aí quando algumas pesquisas apontam que um adversário está à frente de outro. Olha, eu vou monitorar esse projeto de lei aqui porque eu quero saber quais serão os desdobramentos e eu vou trazer para vocês. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês acham que isso aqui é interessante. No meu ponto de vista, é muito interessante. Eu quero saber a opinião de vocês. Pessoal, falando em Ciro Nogueira, agora é a vez dele confrontar Silas Malafaia. Silas Malafaia tá tirando pra tudo que é lado. Vocês vêm acompanhando aqui no meu canal. A última do Silas foi contra o jornalista da Auriverde e o funcionário dele. O Silas Malafaia, olha, subiu num porco, olha, falou ali, chamou de babaca pra cima. O pessoal ali da Auriverde, foi lamentável, vocês viram aqui. Acontece que agora então, gente, ficou essa troca de farpas entre Silas e Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele acabou dando uma entrevista para o UOL e falando sobre esse racha, entre aspas, aí da direita, e que o Silas estaria fazendo tudo isso, né? Inclusive, acabou criticando o Silas ali por toda essa confusão que o Silas está promovendo. E ele, inclusive, disse assim no Twitter, ó, gente: alguém, por favor, acuda o pastor Malafaia. Ele vem dando seguidos sinais de desequilíbrio, talvez demência. Desejo seu pronto restabelecimento e o tratamento mais urgente com o melhor psiquiatra. Ele está surtando em praça pública. Temos de ter misericórdia, mesmo com execráveis. Deus o proteja. Olha, óbvio que o Silas ia responder, né, gente? Mas eu achei interessante que uma pessoa comentou aqui embaixo. Vocês lembram que eu falei que eu tinha aí meus poréns com o Ciro Nogueira, não é mesmo? Eu falei pra vocês. Bom, e um deles tá aqui, ó. Uma pessoa comentou pra ele dizendo o seguinte: sim, você está certo. Ele realmente não está bem. Mas e você? Vai assinar o impeachment do Xandão ou não? E responde aqui, por favor. E aí eu fui ver, né, gente, se ele teria respondido aqui. Então o Michael fez essa pergunta pra ele. E não, gente, ele não respondeu. Inclusive uma pessoa colocou aqui: boa, chamar alguém de demente é fácil. E fingir demência na hora de assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes é mais fácil ainda. É justamente isso. Bom, acontece que o Silas Malafaia não ia deixar por isso, né, gente? É óbvio que ele respondeu. E olha só o que ele mandou então para Ciro Nogueira. Senador Ciro Nogueira, todo o mundo político sabe quem é ele. Pertence à direita prostituta, não à direita verdadeira, que se vende para quem está no poder. O maior lobista da jogatina. Ele mais 3 do partido dele que ele influencia não assinaram o impeachment de Moraes. É amigão dele. Trabalhou contra a indicação de André Mendonça junto com Alcolumbre. E agora quer pousar de bom moço. A tua história te condena, seu cretino. É, gente, só que daí, esse negócio de a tua história te condena do Silas Malafaia, olha, vocês já viram aí que deu o que falar. O pessoal resgatou aí Silas Malafaia com o Lula. Inclusive, se vocês verem aqui, logo mais abaixo, o pessoal comentando, tá ele aqui, ó, com o Lula, fazendo oração. O pessoal resgatou aí que ele apoiou Dória, que ele, né, teria apoiado vários dos adversários políticos aí que a gente sabe, né, que acabaram aí pendendo pro lado do centro-esquerda. E o pessoal revive isso aí também, gente. Parece que o Silas Malafaia aí coloca uma venda e faz de conta que nada existe nesses casos, né? Ele só olha para os outros. E é isso aí o que muita gente tá pegando no pé dele. Acontece que o Silas ligou o F também, né, gente? Tá atirando para tudo que é lado. Bom, sobrou até pro Bolsonaro. Vocês imaginam que vai sobrar pros outros? Bom, eu quero saber de vocês aqui embaixo. Pessoal, o que eu vou trazer para vocês agora aqui é uma revelação daquele jornalista muito conhecido aí, o Glenn Greenwald. É, ele que fez todas aquelas revelações aí contra o ministro Moraes e que disse ainda que inclusive tem mais algumas para fazer na Folha de São Paulo. Vocês lembram? Pois então,
Ele acabou dando uma entrevista pro Flow Podcast, gente, e olha só o bastidor da esquerda que ele acabou contando no Rio de Janeiro e que vocês, bom, ouçam com atenção o que ele falou. A realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Levin. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex que mora em cima é a família Marino, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que só bota vinho na copa do Paulo Levin para sempre ter o Marconi, então... Estão vivendo, porra. Mas depois, no meio de tudo isso, celebridade chegando o tempo todo, eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Pessoal, vocês prestaram atenção no que o Glyn falou, gente? Que não tem eleição no Rio de Janeiro se eles não se reunirem lá na casa do Caetano Veloso, que inclusive a família Marinho da Globo, eles moram em cima, porque o negócio lá é gigante. Ele deu alguns detalhes importantes do que é essa esquerda caviar aí. Olha, informações importantes, hein? Caetano Veloso, salve Amazônia, gente. Olha só. Peças que vão se encaixando. Pessoal, agora mudando um pouco de assunto, eu vou tratar rapidamente com você sobre o que seria esse pacote anti-STF, que foi muito divulgado nessa semana, foi inclusive comemorado aqui pelo Marcel Van Hatten, gente. Mas que no final das contas a gente viu várias matérias dando conta de que quem vai julgar isso aí lá no final das contas vai ser o STF. Vai chegar lá, eles podem dizer que é inconstitucional e nada disso deve passar. Ou seja, seria um trabalho em vão, então, sendo feito pelos deputados? Acontece que eu já vou trazer uma matéria na sequência que o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele vai falar sobre esse assunto. Mas vamos ver aqui um pouquinho quando o Marcel acabou comemorando nas suas redes sociais sobre esse caso. Projeto para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. O quarto projeto hoje na CCJ. Deputada Caroline de Toni está aqui, ó, encerrando a reunião agora, que iniciou hoje às 10 da manhã, e nós aprovamos a PEC 8, que eu relatei, das decisões monocráticas, para parar com esse negócio de um ministro fazer uma decisão de todo o Congresso, a PEC 28, que ela permite que o Congresso desfaça decisões do Supremo Tribunal Federal que entrem na seara legislativa, que inovem no arcabouço legal brasileiro. Nós conseguimos aprovar também um PL que enumera quais são os crimes cometidos de responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive os abusos de autoridade, e agora o PL relatado pelo meu colega Gilson Marques, que está aqui do lado, que trata do processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, incluindo que se o presidente do Senado negar o andamento de um processo de impeachment, o plenário tem que deliberar sobre essa negativa se o plenário concorda ou não. Gente, no final das contas, infelizmente é isso, gente. Infelizmente eu digo porque não deve passar nada, tá? Olha, talvez as monocráticas. Eu vou trazer para vocês o que falou o senador Rodrigo Pacheco sobre esse caso. Pacheco diz que não dará seguimento à PEC que suspende decisões do STF. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse neste sábado, ou seja, pessoal, hoje, que a proposta que estabelece a revisão de decisões do STF, a 28 e 24, pode ser inconstitucional. O congressista deu a entender que não dará andamento à proposta caso seja aprovada no plenário da Câmara dos Deputados e siga para o Senado Federal. Abre aspas, olha o que ele falou. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei no país democrático de Estado de Direito é do Supremo.
Isso nós não discutimos e não questionamos, pelo menos da minha parte, disse o senador a jornalistas depois de participar do Fórum Internacional do Grupo Esfera, realizado em Roma, em que eu vou dar alguns detalhes de onde o senador Pacheco está e com quem ele foi nessa viagem. Olha só, pessoal, que país sério é o nosso Brasil, gente. Pacheco viaja com Alcolumbre em voo da FAB para Roma, onde fará palestra com quem? Wesley Batista. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voou em um voo da Força Aérea Brasileira para participar de um evento empresarial promovido pelo Grupo Esfera, no qual vai palestrar no mesmo painel que o empresário Wesley Batista, dono da JBS. As viagens realizadas pela FAB custam mais caro ao erário do que os voos convencionais feitos por companhias aéreas. Em nota, o presidente do Senado afirmou que a estada em Roma, abre aspas, cumpre agenda oficial do Senado italiano para a troca de iniciativas comuns entre casas legislativas, fecha aspas. Pacheco falará sobre sinergia para o futuro, em um painel que, além de Batista, contará com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o empresário Rubens Menin, dono da MRV. E um dos patrocinadores do evento, gente, também é a JBS de Batista. Pessoal, bora agora entender esse movimento, porque assim, a gente tem várias pistas nos últimos dias que dão conta de que de fato o Tarcísio deve acabar sendo aí o candidato à presidência em 2026. E eu falo isso, gente, porque eu venho acompanhando e trazendo notícias para vocês. O Valdemar da Costa Neto, ele deu uma entrevista para o jornal O Globo e acabou revelando numa frase que ele diz o seguinte: o número 1 da fila é o Tarcísio, sobre a opção para a presidência, então, em 26. Só que não foi só o Valdemar. E eu já vou dar mais detalhes dessa entrevista do Valdemar, mas o Flávio Bolsonaro, o filho do ex-presidente, esteve nessa semana no Metrópolis, dando entrevista ali para o jornal Metrópolis, e ele também falou que o Tarcísio muito provavelmente deva ser aí o candidato preferido. Acontece, pessoal, que ultimamente as pessoas elas estão assim com um pé atrás com o Tarcísio. E aí tem vários motivos. Um deles, principalmente, talvez seja por conta de que o Kassab revelou apoio ao Tarcísio, seja para governo do estado de São Paulo em 26 ou para presidente. Ele vai apoiar. Projeto do Kassab é Tarcísio. Ele deixou isso muito claro. E também tem outras questões. Se fala muito da proximidade que o Tarcísio tem com o STF, principalmente Moraes, e que essa proximidade ela não deixaria as pessoas muito confortáveis. O Tarcísio se mostra aí um burocrata, uma pessoa que tem uma relação muito próxima com várias dessas pessoas que são inimigos declarados do ex-presidente Bolsonaro e da direita, diríamos assim. Acontece é que o Tarcísio esteve em Portugal no ano passado e acabou dando uma declaração que, aos olhos de muitos analistas políticos aí, principalmente da direita, acabou pegando muito mal. Naquele evento, e antes de ler toda a matéria do Valdemar, o Tarcísio falou o seguinte, contextualizando, gente, era um evento no dia 26 de junho de 2023, lá em Lisboa, Portugal. E o Tarcísio acabou, então, começando o seu discurso, e lá tinham figuras do Supremo Tribunal Federal que viajaram junto com ele. No discurso inicial, ele acabou pedindo desculpas, dizendo que ele ali era um peixe fora d'água, isso porque ele estava cercado de juristas e ele era um engenheiro, nas palavras dele. Bom, acontece e que, abre aspas, o que acabou pegando mal foi o seguinte pronunciamento dele. Nós temos um guardião da Constituição que tem funcionado muito bem, soltou o Tarcísio, referindo-se ao STF. Representado no auditório pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, sentado na primeira fileira da plateia. Tanto Dino quanto o presidente da OAB, José Alberto Simonetti, já tinham falado de forma direta ou indireta sobre o perigo que representou ao Brasil a figura de Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos, e salientando o papel do Supremo para contê-lo em suas ambições autoritárias. E no final, gente, do seu pronunciamento, ele ainda arrancou alguns aplausos da plateia, dizendo o seguinte, abre aspas,
a Constituição está muito bem guardada. E óbvio, né, gente, que esse discurso do Tarcísio foi muito refletido na época, principalmente por conta da proximidade dele. E agora ele deve ser o candidato aí, então, do Bolsonaro. Deixa eu ler a matéria do Valdemar para vocês entenderem. Abre aspas na entrevista dada do Valdemar ao Globo. Eu acho que o Bolsonaro ainda vai ser candidato. Quando o Lula estava preso, vocês achavam que ele ia ser candidato? Ninguém achava no Brasil, mas eu acho que vai ter uma saída para o Bolsonaro. Acho que vai ter uma saída para isso. A gente vai botar para votar a anistia. O candidato nosso é o Bolsonaro. Seria o melhor para nós, mas diante da inelegibilidade, o número 1 da fila é o Tarcísio. Bom, e não só isso, ele também falou, gente, sobre o Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. O Eduardo é um cara combativo. Estamos estudando ele para defender o partido e que tenha imunidade parlamentar. Eu não tenho e o Bolsonaro não tem. Ou seja, o Eduardo seria meio que um escudo do partido aí. Sobre as especulações de que Eduardo Bolsonaro possa ocupar o comando do partido, Valdemar afirmou que o parlamentar, abre aspas, não tem tempo para exercer o cargo. Seria que é tempo mesmo, Valdemar? Ou tu não quer largar o osso? Bom, abre aspas. O Eduardo não tem tempo para isso. Eu tomei a providência de pôr o Rogério Marinho de secretário-geral, porque isso tá me dando um trabalho danado. Ou seja, gente, tudo tá indicando que o Tarcísio de fato seja o candidato à presidência em 26. E o Kassab deva ficar aí com o governo de São Paulo. Isso porque o vice é o PSD lá no governo de São Paulo. Bom, eu quero saber de vocês. Vocês acham aí que o Tarcísio, de fato, seja um bom nome para a presidência? Eu confesso, de verdade, eu tenho muitas e muitas dúvidas, porque eu vejo um Tarcísio muito mais centro hoje do que direita de fato. Bom, eu vou ler muitos comentários de vocês. Curte, comenta, compartilha e se inscreve, gente, porque logo mais já deve ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.